Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui fazendo o nosso podcast e hoje é uma pessoa muito especial, né? Hoje o meu pastor, o pastor José Júnior, conheço há 2 anos, frequentava uma outra igreja e de repente, através da minha esposa Dani, eu conheci a PIB e hoje eu não consigo sair mais da PIB, pastor. Agradeço muito o senhor pela oportunidade, pelo tempo que o senhor, eu sei que o seu tempo é curto. Eu estava conversando aqui antes da gente começar, né? Eu falei assim, vida de médico, de pastor, eu não sei qual que é pior, mas eu acho que a do senhor é pior, viu? São bem parecidas, né? As demandas, as exigências são bem parecidas. A dor física do senhor é a dor almática espiritual. É verdade. Então, mas a gente lida com pessoas, né? Isso é gratificante. Deus nos abençoou com essa aptidão, né? Na nossa vida. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o senhor, né? Quem é o pastor José Júnior, como é que o senhor está aqui, há quanto tempo está em Cuiabá, de onde o senhor veio? Tá bom, vamos lá, vou fazer um resumão. Eu sou acriano, mas sou filho de mineiros. Meu pai era mineiro, faleceu já há 20 anos. Minha mãe é mineira. Então eu sou filho de um José e de uma Maria, mas eu não sou o Cristo. Olha só. Sou um ser humano, mas eu sei que esse empurrãozinho para a espiritualidade veio do meu pai e da minha mãe. Então, aos 19 anos, aos 16 anos eu me converti, aos 19 anos eu recebi o chamado para o Ministério Pastoral. Fui estudar no Rio de Janeiro, estudei de 93 a 1996, fui ordenado ao ministério lá no Rio de Janeiro mesmo, e vim para o Mato Grosso, uma cidade chamada Poconé, que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Era a porta de entrada do Pantanal Mato Grossense, nessa cidade, e aí eu cheguei na cidade, Deus abriu os meus olhos espirituais para aquela cidade que eu vi. Que glória. Uma cidade bonita. Você conhece Poconé? Pastor, eu fui lá uma vez, na verdade eu fui em Porto Cercado, né? Eu passei por Poconé, né? Fui em Porto Cercado, conheço de passagem, né? Acho que Deus abriu seus olhos mesmo. É uma cidade pequena, mas eu achei uma Isso. cidade linda, linda. Agora, preste atenção, no dia que eu cheguei, nós ficamos lá 3 dias sem água, sem luz e sem telefone. Olha só. Sem água, sem luz e sem telefone. Deu um problema na cidade, mas Deus falou ao meu coração, é aqui que você vai ficar. Então lá eu comecei meu ministério como missionário desta igreja, a primeira igreja batista de Cuiabá. Fiquei lá de 97 ao ano 2000. No ano 2000 eu vim para Cuiabá para ser pastor de jovens. Certo. Ano 2000. Certo. Aí eu fiquei 2 anos como pastor de jovens, depois 2 anos como pastor da área de ensino da igreja, depois 2 anos como pastor adjunto. Aí o pastor principal saiu, eu fiquei um período como interino, veio um outro pastor, assumiu durante 11 meses, e depois dele eu assumi em agosto de 2007, como pastor sênior, pastor presidente da primeira igreja batista de Cuiabá. Pastor, essa história do senhor ela é fantástica. E mostra que tudo na vida, primeiro a gente tem que ter uma visão. Sim. Né? A gente tem que ter uma visão, tem que ter um chamado. E graças a Deus, você identificou esse chamado seu muito jovem já, né? Que Deus estava te chamando para o ministério, para estar pregando, orando e chamando mais pessoas para estar servindo e entrando no reino de Deus. E é importante também que as pessoas entendam que tudo na nossa vida existe um processo. Tudo tem seu tempo. É verdade, né? É isso mesmo. Eu falo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu estou com 51 anos. E eu percebo que os jovens hoje em dia, eles não estão tendo muito paciência para esses processos, né? Eu não sei se é a internet, se as informações hoje elas estão vindo de uma forma muito rápida, então eles não estão tendo muita essa paciência, é o que eu percebo, né? Eu percebo que o jovem vem, ele já quer ser o pastor-chefe, já quer ser o presidente da empresa. Sim. Muitas vezes ele não entende que existe um processo, uma caminhada até chegar em adoece, né? Aí adoece, porque você, dentro dessa... Nós estamos vivendo um período de mudança, assim, acelerada. Uma mudança muito acelerada, impressionante. As grandes mudanças tecnológicas do planeta aconteceram nos últimos 50 anos. E as mais significativas, do ponto de vista de conexão, nos últimos 10 anos. Então, imagina a cabeça dessa galera digital. E aí eles precisam se afastar um pouquinho dessa realidade para ter aquela tranquilidade, para perceber que o movimento do mundo continua o mesmo. Ele é pendular, né? Ele vai de um lado para a segurança, do outro para a liberdade. Segurança e liberdade, isso não vai mudar nunca. O mundo pode estar no 220, mas é pendular. Nós, seres humanos, queremos segurança,
e liberdade. Não Pastor, tem como ser diferente. Olha, até arrepiei agora quando o senhor falou disso. A gente participou recentemente da igreja, na nossa caminhada, né? Até o morro, subimos no Morro de Santo Antônio. Experiência maravilhosa. Foi uma bênção. E eu tive uma bênção maior. Tive uma oportunidade de caminhar ao seu lado. E o senhor... A bênção foi minha. A bênção foi minha. E eu tive. Isso que o senhor acabou de falar, na nossa caminhada o senhor me falou isso. E eu não esqueci. E a nossa vida é isso mesmo, né? Eu acredito nisso. É assim mesmo. São duas forças dentro de nós. É isso aí. A gente sempre está procurando isso aí, né? A gente pendula para um lado para o outro. E isso vai de encontro também de um livro que eu li que fala sobre picos e vales. Porque a gente fala muito, hoje também é uma coisa atual, falar, a gente tem que ser feliz. A gente não tem que ser feliz. Eu acredito que a gente tem que seguir a palavra e a felicidade ela faz parte do processo. Você estar em Cristo, você já é uma pessoa feliz. Sim. Se é num momento bom ou num momento ruim na sua vida, você é uma pessoa feliz. Recentemente, o pastor Hernandes esteve na nossa igreja, também foi uma bênção. Maravilhoso. E ele falou sobre felicidade. Ele abriu uma pergunta, eu achei interessantíssimo abrir, né? Falando se você é feliz, né? Então, assim, a felicidade é uma coisa subjetiva. Eu posso ser uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz. Mas eu tenho momentos de tristezas, eu tenho momentos de angústia, eu tenho momentos de incerteza, mas eu não posso ficar para sempre nisso. Sim. Estou falando isso para o senhor, pastor, que o senhor sabe, eu sou médico, oncologista, mastologista e trabalho com pacientes oncológicos. E constantemente eu vejo isso, né? O paciente ele vem com um problema grave, um problema físico, que se não tratar e se for um diagnóstico muito tardio, pode realmente levar à morte, mas eu sempre pergunto, falei assim, olha, você acredita na cura? Não, eu acredito sim. Você tem fé? Né? Eu não estou falando só fé em relação a medicamento, não. O que tem de mais moderno hoje a gente vai ofertar para você. Sim, claro. Mas você tem fé, você acredita realmente que Cristo vai fazer a diferença e se Ele quiser, e se você acreditar nisso, você vai ser curado? Eu acredito, mas continuo ansioso. Sim. Então, assim, eu queria que o senhor, né, falasse, aproveitasse isso que o senhor falou de saúde, falar um pouquinho para essas pessoas, né, que justamente agora, nesse exato momento, descobriram que tem um câncer ou que tem uma doença grave. Deixa eu dar um panorama. Vamos, dentro desse panorama bíblico, a gente vai conversando. Pode ser? Lógico. Então, veja bem. O tema saúde na Bíblia, ele é muito forte. A começar pelo contexto da palavra saúde. A palavra saúde, ela se origina da palavra salvação, só para você ter uma ideia. Então, pressupõe que o mundo está doente, que as pessoas estão doentes. E elas se aproximam. Doentes exatamente por quê? Por causa do distanciamento de Deus. Então, a Bíblia, ela traça um panorama muito positivo em relação à saúde. Ela coloca em termos mais ou menos assim: aqui na Terra não é possível encontrar uma perfeição, mas é possível encontrar cura. E a linguagem toda é de cura. Inclusive a palavra terapêutica é uma palavra bíblica, uma palavra lá do Novo Testamento, ela aparece várias vezes. E a gente percebe uma tríade, que está muito alicerçada em vários textos da Bíblia. Eu vou citar alguns aqui. Essa tríade, ela passa por vários cenários. Então, por exemplo, primeiro, o homem, ele é tridimensional. Não são três partes, porque o ser humano é um ser integral, ele é um ser completo, mas ele tem três dimensões. Eu posso olhar o ser humano de três modos diferentes. Aqui tem dois olhares, um olhar médico, que é o olhar somático. No seu caso, eu sei que você aprofunda um pouco mais e vai até o olhar psicossomático, e tem o olhar pneumático, que é o olhar espiritual. Então isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Seja o corpo, alma e espírito de vocês conservados, considerados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então é soma, corpo, psique ou psique, as duas pronúncias estão corretas, que é alma, e pneuma, que é espírito. Tá vendo três aí? Que interessante. Então o ser humano é tridimensional. Qualquer dessas áreas que não estiver bem, afeta as outras. Elas estão interligadas, muito interligadas. Então, se chega um paciente com câncer, talvez esse câncer não tenha um histórico psicológico ou histórico pneumático.
mas vai chegar lá. Isso. Então essa dinâmica é tridimensional. Ela é tridimensional. E a gente acredita desde o 3º século, olha só, desde o 3º século, com os pais chamados pais da igreja, nós acreditamos que todo tipo de enfermidade não é que esteja ligado ao pecado, não é isso, mas todo tipo de enfermidade é uma desorientação do processo ou do projeto, melhor dizendo, original. Então, nesse sentido, a ciência referenda a espiritualidade referenda a ciência. Cada vez mais isso vai se unir. Então, por exemplo, olha só, para a gente ver outra tríade. Tem 3 níveis de vida. Para todos nós, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão conectadas aqui com a gente, isso é universal. O primeiro nível é sobrevivência. A gente quer sobreviver. Isso. A gente quer comer 3 refeições por dia. A gente precisa comer, você sabe disso. Uhum. O segundo nível é o sucesso. A gente não quer só comida. A gente quer diversão e arte, como diz a música antiga dos Titãs, né? Isso mesmo. Então a gente não quer só a sobrevivência, a gente quer o sucesso. Alguns chegam ao sucesso. Alguns sonham e chegam. O que está acontecendo hoje? Só um recorte. Muitos estão enfatizando tremendamente o sucesso sem um lastro, sem uma base. Aí se perdem. Mas só que a vida não para no sucesso aqui. O sucesso é necessário também. Tem um 3º nível. Olha a tríade novamente. O 3º nível é o nível do sentido da vida. E o sentido da vida, ele é espiritual. Isso aí. Eu não estou falando de religião. Isso aí. Estou falando de espiritualidade. Então, o sentido da vida é espiritual. Então, por exemplo, quando uma